Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem até os 90, 100 anos cheias de vitalidade, enquanto outras mal chegam aos 80 e já estão lutando contra doenças e fraquezas? Se você tem mais de 60 anos, isso não é apenas sorte ou genética, tem muito mais a ver com pequenas escolhas do dia a dia que fazem toda a diferença. E hoje, eu vou te mostrar exatamente o que está encurtando a vida de muitos idosos, e como você pode evitar isso. Olha, eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, mas a verdade é que muitos idosos não vão passar dos 82 anos simplesmente porque cometem alguns erros cruciais sem nem perceber. E o pior? Muitos desses erros são coisas que a gente acha inofensivas, até mesmo saudáveis. Mas não se preocupe, eu não estou aqui para te assustar, estou aqui para te ajudar. Porque se você souber o que evitar e o que fazer no lugar, pode não só viver mais, mas viver bem. 1. O perigo de parar de se mover, ou se mover do jeito errado. Você já ouviu aquela frase que diz, quem para, enferruja? Pois, ela é mais verdadeira do que a gente imagina. Muitos idosos, com medo de se machucar ou por achar que já fizeram o suficiente na vida, acabam reduzindo drasticamente sua atividade física. E isso é um erro gravíssimo. O corpo foi feito para se mover. Quando a gente para, os músculos enfraquecem, as articulações ficam rígidas, a circulação piora, e é aí que começam as quedas, as dores crônicas e até mesmo problemas cardíacos. Mas, e isso é importante, movimento inteligente não significa correr uma maratona ou levantar pesos pesados na academia. Significa encontrar atividades que respeitem seu corpo e o mantenham ativo. Por exemplo, uma caminhada leve de 20 minutos por dia já faz uma diferença enorme. Alongamentos suaves pela manhã evitam aquela rigidez nas juntas. E exercícios na água, como hidroginástica, são ótimos para quem tem problemas nos joelhos ou nas costas. O segredo é não parar, mas também não exagerar. 2. A falta de proteína, o inimigo silencioso. Quando a gente era mais jovem, podia comer de tudo e o corpo se recuperava rápido. Mas depois dos 60, o metabolismo muda, e se a gente não der os nutrientes certos, os músculos começam a desaparecer sem dó. Muitos idosos, seja por dificuldade de mastigar, falta de apetite ou até hábitos antigos, acabam comendo muito carboidrato e pouca proteína. E adivinha? Isso acelera a perda muscular, deixando o corpo mais fraco, mais lento e muito mais propenso a doenças. Então, o que fazer? Inclua fontes de proteína em todas as refeições. Um ovo cozido no café da manhã, um pedaço de frango ou peixe no almoço, iogurte natural no lanche. São pequenas mudanças que fazem uma diferença enorme a longo prazo. E se você tem dificuldade de mastigar carne, experimente proteínas mais macias, como peixe desfiado, ovos mexidos ou até suplementos, se o médico permitir. Porque a verdade é esta: sem músculos, o corpo não tem força para se defender. E é assim que muitas pessoas perdem anos de vida sem nem perceber. Agora, o terceiro ponto é algo que poucos falam, mas que está destruindo a saúde de muitos idosos: o isolamento social. 3. Solidão, o assassino invisível. Você sabia que a solidão pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia? Pois é. E infelizmente, muitos idosos, seja por perda de entes queridos, dificuldade de locomoção ou simples falta de oportunidades, acabam passando dias, às vezes semanas, sem conversar com alguém de verdade. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Quando a gente se isola, o corpo produz mais hormônios do estresse, a pressão sobe, o sistema imunológico enfraquece, e aí, qualquer doença pequena vira uma ameaça grande. Mas tem solução. Mesmo que você não tenha família por perto, pequenas atitudes já ajudam. Faça uma ligação para um amigo hoje mesmo. Participe de grupos no centro comunitário ou na igreja. Se não puder sair de casa, que tal um clube de leitura online ou aulas de hobby pela internet? Porque ninguém merece viver anos a mais só para passar ele sozinho, não é mesmo? Esses são os 3 primeiros motivos que estão tirando anos da vida de muitos idosos: falta de movimento inteligente, alimentação pobre em proteína e isolamento social. Mas calma, porque ainda temos muito mais para falar. Inclusive, o erro número 4 é um que quase todo mundo comete sem saber. Mas isso fica para a próxima parte. Enquanto isso, me conta nos comentários, qual desses 3 pontos mais te surpreendeu? Você já sentiu que algum deles está afetando sua vida? E se esse conteúdo está te ajudando, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o que vem pela frente. Porque viver bem depois dos 60 não é sorte, é escolha. E eu quero te ajudar a fazer as melhores.
Então, já falamos sobre como se manter ativo, a importância da proteína e o perigo da solidão, 3 coisas que, se negligenciadas, podem roubar anos preciosos da sua vida. Mas agora, vamos falar sobre algo que muitos idosos fazem pensando que estão se cuidando, e na verdade, estão acelerando o próprio declínio. Você já tomou um remédio hoje? Ou melhor, você já tomou mais de um? Porque o quarto motivo que está impedindo muitos idosos de chegar aos 90 anos com saúde é justamente isso: o excesso de medicamentos. 4. A bomba relógio dos remédios em excesso. Olha, eu não sou médico, e nunca vou te dizer para parar um tratamento sem orientação profissional. Mas tem um problema silencioso acontecendo em muitas casas de idosos: a polifarmácia, quando a pessoa toma tantos remédios que um começa a interferir no outro, causando mais mal do que bem. É comum, depois dos 60, a gente acumular receitas, um para pressão, outro para colesterol, um para dormir, um para dor nas costas. E muitas vezes, ninguém revisa se tudo isso ainda é necessário. O resultado? Efeitos colaterais que são confundidos com velhice, fraqueza, confusão mental, quedas, até depressão. Então, o que fazer? Marque uma consulta só para revisão de medicamentos. Leve todos os remédios que você toma, até os inocentes, como vitaminas relaxantes, e pergunte ao médico: este ainda é necessário? Tem algum que posso tentar reduzir? Desconfie de remédios para sintomas. Às vezes, a insônia é por falta de sol durante o dia. A dor nas pernas, por desidratação. Corrigir a causa pode eliminar a necessidade do remédio. Nunca pare por conta própria, mas também nunca aceite uma nova receita sem perguntar: posso tentar outra abordagem antes? E isso me leva ao quinto erro, que está diretamente ligado aos remédios e à falta de energia: ignorar o poder da hidratação. 5. Desidratação, o engano que parece cansaço. Quando a gente sente aquela fraqueza, aquela cabeça pesada, o primeiro pensamento é: será que estou ficando doente? Ou pior, é a idade, mas muitas vezes, a resposta é muito mais simples: você só precisa de água. Com o envelhecimento, o corpo perde a sede. A gente para de sentir vontade de beber água, mesmo quando já está desidratado. E aí, o sangue fica grosso, a pressão cai, os rins trabalham mal, o cérebro não funciona direito. E o pior? Muitos idosos confundem isso com envelhecimento normal, ou até tomam mais remédios sem necessidade. Experimente isto. Coloque uma garrafinha de água em cada cômodo que você fica mais tempo. Beba um copo ao acordar, outro antes do almoço, outro no lanche. Nem precisa ser tudo de uma vez. Chá sem cafeína e frutas ricas em água, como melão e laranja, também contam. Porque às vezes, o segredo para ter mais energia não está na farmácia, está na torneira. Agora, o sexto ponto é um que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença entre envelhecer com saúde ou envelhecer com doença: o sono que não regenera. 6. O sono que não descansa, e porque isso envelhece você. Dormir 8 horas por noite não adianta nada se o sono não for de qualidade. E muitos idosos passam anos, sem um sono reparador por causa de hábitos simples que poderiam ser ajustados. O problema é que sono ruim crônico acelera o envelhecimento do cérebro, aumenta o risco de demência, enfraquece o sistema imunológico e até piora dores crônicas. É um ciclo vicioso: você não dorme bem, acorda cansado, movimenta-se menos, aí dorme pior ainda. Tente isso hoje à noite. Corte telas 1 hora antes de dormir. A luz azul do celular e da TV engana o cérebro, fazendo ele achar que ainda é dia. Tome um chá de camomila ou leite morno, sem cafeína. Deixe o quarto escuro e fresco. Até uma pequena luz de stand pode atrapalhar. Se acordar à noite, não fique na cama revirando. Levante, tome um gole de água, leia um livro chato, sim, chato, até sentir sono de novo. Porque noites bem dormidas são como um reparo diário no seu corpo. E você merece acordar renovado, não mais cansado do que quando foi dormir. Então, recapitulando rápido, falamos sobre o perigo dos remédios em excesso, a importância da água e os segredos de um sono reparador. Mas ainda falta o 7º e último motivo, e esse é o mais surpreendente de todos. Mas essa revelação fica para a parte 3, onde também vou te dar um plano simples para colocar tudo isso em prática. Enquanto isso, conta pra mim nos comentários: você já sentiu algum desses efeitos? Qual foi a dica que mais te chamou a atenção? E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque viver muito e viver bem não é um privilégio, é um direito que você pode conquistar com as escolhas certas. Chegamos à parte final da nossa conversa, e se você acompanhou até aqui, já sabe que viver muito e bem depois dos 60 não é sobre sorte, mas sobre escolhas inteligentes.
Já falamos de movimento, alimentação, solidão, remédios, hidratação e sono. Mas tem um último fator que pode ser o mais importante de todos. E ele tem a ver com o seu cérebro. 7. O perigo de parar de aprender, como isso acelera o envelhecimento. Você sabia que o cérebro de um idoso que continua aprendendo coisas novas pode parecer 20 anos mais jovem do que o de alguém que parou no tempo? Pois é. Muitas pessoas, depois de se aposentarem, entram no piloto automático, mesma rotina, mesmos programas, mesmos assuntos. E sem desafios mentais, o cérebro literalmente encolhe. Imagens de cérebros em ressonância, comparando idosos ativos mentalmente e sedentários cognitivos. O pior é que isso não afeta só a memória. Um cérebro que não é estimulado aumenta o risco de demência, depressão e até doenças físicas. Porque a mente e o corpo estão conectados, quando um fraqueja, o outro sofre junto. Mas a boa notícia? Você pode reverter isso começando hoje mesmo. Não precisa ser nada complicado. Aprenda uma palavra nova por dia. Pode ser até de outro idioma. Experimente um hobby diferente. Pintura, crochê, tocar um instrumento. O importante é sair da zona de conforto. Jogue mais. Palavras cruzadas, quebra-cabeças, até jogos de cartas com os amigos. Mude pequenos hábitos. Escove os dentes com a mão não dominante, faça um caminho diferente no mercado. Qualquer coisa que force seu cérebro a prestar atenção. Porque o segredo não é evitar o envelhecimento, é envelhecer mantendo a curiosidade de uma criança. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar de você. Agora, eu sei que tanta informação pode parecer assustadora. Como vou mudar tudo isso de uma vez? Você deve estar pensando. E a resposta é: você não precisa. Pequenas mudanças, feitas com consistência, têm um poder gigantesco. Então, aqui está um plano de 30 dias para você começar devagar, mas com firmeza. Semana 1. Escolha um hábito para melhorar, beber 2 copos de água a mais por dia mais caminhar 10 minutos. Semana 2. Adicione um novo hábito, ligar para um amigo 2x na semana mais reduzir um remédio se o médico aprovar. Semana 3. Foque no sono, desligar a TV 1 hora antes de dormir mais ler um livro em vez de ver notícias. Semana 4. Ative o cérebro, aprender uma receita nova ou fazer um curso online gratuito. Em 1 mês, você já vai sentir a diferença. Em 3 meses, vai se perguntar por que não começou antes. E em 1 ano, você pode estar redefinindo completamente o que significa envelhecer. Olha, eu não quero terminar esse vídeo com medo ou culpa. Porque a verdade é esta: você tem mais controle sobre sua longevidade do que imagina. Sim, a genética importa, mas os hábitos importam muito mais. Tem gente que chega aos 100 anos nadando no mar. Outros, aos 70, já mal conseguem sair da cama. A diferença não está nos anos de vida, mas no quanto vida você coloca nos seus anos. Então, eu quero te fazer um convite: não aceite o declínio como inevitável. Experimente uma das dicas hoje. Depois me conta nos comentários como foi. Porque esse canal não é só sobre informação, é sobre criar uma comunidade de pessoas que estão provando que envelhecer pode ser incrível. Se esse vídeo te inspirou, deixe seu gostei, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva para mais conteúdos como esse. A vida não para depois dos 60, ela pode, sim, ser a melhor parte da sua história.